E aí, meu povo, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O sol tá lindo, olha. O dia tá lindo. Em período de quarentena, vim tomar um solzinho aqui na área de casa. A gente tem que aproveitar todos os espaços que a gente tem disponíveis, né? E ao mesmo tempo, a gente fica numa efervescência, parece que a gente já faz isso naturalmente, só que tô falando do pensar, né? Nosso pensamento fica em ebulição. A gente já faz isso normalmente, só que às vezes o trabalho nos distrai. Se a gente sai, a gente se distrai, né? A gente vai na rua, a gente se distrai. E aí, quando a gente fica em casa, o pensamento fica mais forte, né? E aí, para começar o que nós vamos conversar, o que eu quero conversar e o que eu, né, o objetivo do canal é trocar ideias sobre educação, né, sobre as coisas que a gente vive no nosso dia a dia em educação, né, uma experiência pessoal que pode te contemplar ou não, né, mas para começar eu queria nada melhor para exemplificar o que está acontecendo comigo hoje do que o que eu tenho lido, né? Esse livro aqui da Viviane Moser, né? Quando eu comecei, porque eu fico assim numa autoanálise constante, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou pensando assim? E eu mesma tento me curar dos pensamentos que não estão muito legais, entendeu? E aí eu me lembrei de uma frase que eu quero compartilhar com vocês, que eu li logo no início desse livro da filósofa Viviane Moser, que é A Espécie que Sabe, né? E ela começa falando, né, de uma experiência que ela teve numa aula aos 17 anos, de uma aula de geografia, e ela começa dizendo que ela nem sabia dizer direito o que era filosofia. E aí o professor dela começa a aula, e isso chamou a atenção dela, tanto que ela começou o livro dela falando sobre isso, né? Ele começa a aula dizendo assim: se a razão conclui, penso, logo existo, ele dizia, o existencialismo pode concluir, existo, logo penso. Ai, quanta coisa estou pensando, estou viva, eu existo, você também existe. Por isso que esses pensamentos estão aí na sua cabecinha, né? E o que veio na minha cabeça nessa manhã? E vez por outra vem na minha cabeça, né? Hoje eu sou uma professora na escola pública, que pode mudar a qualquer momento. Novos projetos, novas coisas acontecendo o tempo todo. Mas eu comecei como professora numa escola particular. Ai, como eu amava aquela escola. Gente, tem muitos anos. Né? Na escola pública eu já tenho mais de 26 anos. Sei lá, minha comadre que sabe fazer a conta. Mas é por aí. E eu sofri muito quando eu fui para a escola pública, quando eu me tornei uma professora de escola pública. Existe uma grande diferença em ser de um âmbito ou de outro âmbito. Eu era professora da escola particular e eu amava, gente, como eu amava aquela escola, como eu amava tudo que acontecia ali. A gente tinha menos férias, mas a gente aprendia tanto. Eu adoro aprender. Eu adoro aprender é bom demais. Né? Como eu tenho aprendido esses dias. Pena que muitas vezes, no âmbito que a gente está, a gente não consegue colocar tudo que a gente aprende. Né? A gente não pode colocar em prática tudo que a gente aprende. Na escola particular, eu me lembro muito bem naquela escolinha. Ai, gente, que saudade. A escola nem existe mais, mas era uma escola de referência, sabe? Uma escola muito boa. Era uma escola montessoriana e eu cheguei lá e eu dava toda a minha... Como eu tenho essa personalidade de me jogar, sabe? De experimentar coisas novas, sabe? Para fazer aquela prática ficar melhor, para fazer aquela prática ficar mais interessante. E aí lá na escola particular, o que acontecia? Em 6 meses, como você tinha que entrar como auxiliar.
de professor. Para você ser professora, você tinha que primeiro mostrar que você sabia direito a metodologia da escola. E a escola oferecia educação continuada. Com as próprias pessoas, não era pagando gente de fora, não. Né? Porque aí as pessoas podem falar, mas aí, né, escola particular, tem dinheiro. Não. No nosso grupo sempre tem gente, quando a gente não tem dinheiro para fazer, no nosso grupo de trabalho sempre tem colegas, talentos que pode. Quando você compartilha saber, você já está praticando a educação continuada. Tem um colega que fez mestrado, tem um colega que fez doutorado, tem um colega que fez vários cursos diferenciados, tem um colega que tem uma prática diferenciada fora daquele lugar. Estar com esse colega, saber desse colega, ouvir esse colega, é educação continuada. Quando ele está dividindo o saber com você, você está aprendendo um pouco mais. Assim como eu também considero educação continuada, a nossa prática com os alunos. A gente acerta algumas vezes, a gente erra algumas vezes, né? Eu fui num congresso uma vez, e nesse congresso, a pessoa que falava lá dizia assim, a gente não acerta ou erra, a gente acerta ou aprende, né? Eu gosto muito disso, porque quando eu erro, como eu sou uma pessoa que estou sempre analisando, eu não vou em frente. Errei, vou em frente, vou para outra. Não. Eu fico com aquela minhoquinha. Por que isso aconteceu? E aí eu procuro aprender com aquele erro. Né? Então, a gente acerta ou aprende. Então, quando a gente erra com um aluno, se a gente está analisando o porquê de toda aquela situação, houve aprendizado ali para o profissional. Se houve um aprendizado para o profissional, logo é uma educação continuada. Né? A gente está continuamente aprendendo, na prática também, não apenas em curso. Mas voltando lá à minha situação inicial. Eu estava numa escola particular. Nessa escola particular, como eu me jogo, em 6 meses eu consegui ser regente de turma. Eu ganhei uma turma. Né? Lógico que logo depois eu passei no concurso e saí. Sabe? E o que eu vivi lá? Como foi sofrido, gente? Enquanto muitas pessoas comemorariam ter passado para uma escola pública, eu fiquei triste. A dona da escola falou, Alexandre, tu é doida. Você é a única que chora porque passou no concurso, que fica triste porque passou no concurso. Mas, na verdade, era um luto ali, um luto por aquela despedida de algo que eu gostava tanto. Lógico que depois eu vi que eu tivesse permanecido lá, eu estaria, ou não, né? Estaria mal ou não, porque eu sei que eu sou uma boa profissional, ou ótima, ou excelente. É preciso que a gente entenda quem a gente é. Enfim, nessa escola, tinha essa troca constante, sabe? Tinha reuniões constantes com a coordenadora pedagógica, onde a gente aprendia, onde a gente mostrava a nossa prática e ela ajudava a gente a reconstruir, a organizar, porque esse é o papel do coordenador pedagógico, né? E, bom, existia uma valorização. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma atividade lá na escola, quando eu era auxiliar, e que nunca ninguém tinha feito. E aí, quando eu fiz aquela prática, a dona da escola chorava, ficou emocionada com aquilo. É importante você se sentir valorizado. Você sentir que alguma coisa está acontecendo, você ter certeza de que alguma coisa realmente boa está acontecendo. Aí eu passo para a escola pública, né? Bom, lembra, eu era de uma escola particular montessoriana e eu aprendi o que era o método montessoriano e a gente desenvolvia para entender aquele método. Quando eu fui para a escola pública, era o auge do construtivismo. Todo mundo tinha que ser construtivista. Se você não falasse alguma coisa que fugisse do construtivismo ou que se aproximasse do método tradicional, nossa, isso era um palavrão. Era considerado um palavrão. Então, todo mundo era construtivista, mas eu que vinha de uma outra realidade, não via construtivismo nenhum ali. Cada um na sua sala de aula, era como se, dentro daquela mega escola que eu estava pública, cada pessoa dentro da sua sala de aula fizesse a sua prática. Fechou a porta, cada um
fazia o que quisesse, seguia o que quisesse, mas tinha que dizer que era construtivismo, porque senão era palavrão. E aquilo me fazia sofrer. Aquilo era uma agonia para mim. Lógico, eu, dentro da minha sala, como cada um era o que quisesse dentro das suas salas, dentro da minha sala eu era montessoriano. Produzia materiais, porque no montessoriano tem muito isso, né? A construção de materiais diversos, para os mais diversos tipos de aprendizagem. Então eu construía materiais. A escola não oferecia alguns materiais, como material dourado. Tinha algumas coisas que não tinha, né? Que eu precisava para a minha prática, porque a minha aula sempre foi muito mais prática que teórica. Ou tão prática quanto teórica. Eu sou muito prática, eu sou muito, sabe, mostrar para o aluno de forma palpável o que é aquilo. Então, eu comecei a construir, eu ganhava hiper mal, né? Quando a gente entrou no estado, você ficava 6 meses sem receber. Eu fiquei 6 meses sem pagamento, recebendo, utilizando o fundo de garantia para sobreviver. E me angustiando, porque eu saí de uma escola particular, onde havia um trabalho em equipe. Eu vejo muito isso, né? Na escola particular, todo mundo tem que ser equipe. Na escola pública, eu sofro um pouco com isso, porque as pessoas ficam em grupos pequenos e, às vezes, um grupo guerreando contra outro grupo. É uma tremenda perda de tempo. Não existe uma fala só. Talvez, eu sempre digo que na escola pública estão os melhores profissionais. Por que estão os melhores profissionais? Porque para entrar na escola pública tem que fazer uma prova, essa é a minha teoria. O camarada tem que comprovar que tem domínio daqueles conhecimentos ali para poder entrar. Claro que nas melhores escolas também tem, particulares que eu estou falando, mas é regra. Para entrar na escola pública tem que ter um conhecimento comprovado através de concurso. Mas eu acho que quando a gente fala, eu não sei, a fala de uma observadora, de alguém que observa o fenômeno e tenta entender esse fenômeno. Né? Eu acho que, de repente, eu penso, analiso, isso é uma coisa que nesses 20 e tantos anos de Estado, é uma coisa que me incomoda ainda, eu não posso dizer, eu fui feliz já na escola pública. Sim, porque no Estado eu já trabalhei em 4 escolas com essa que eu trabalho hoje. Né? Nas 3 primeiras era esse ritmo, como deve ser na maioria das escolas. Né? Espero que não, porque eu também não posso ter certeza, porque eu não sou nenhuma pesquisadora que está andando pelas escolas e vendo as realidades. Mas eu vejo algumas práticas muito interessantes, isoladas, assim, mas vejo, né? Como eu disse uma vez numa reunião, eu já vi professor que dá aula debaixo de pé de pau, porque é assim que se chama uma árvore em alguns lugares, né? No interior, né? A pessoa chama a árvore de pé de pau. E aulas sensacionais e muito interessantes, que prendem o aluno, que faz o aluno querer. E também tem aulas que tem de lugares que tem todos os recursos e a aula não prende o aluno, não sabe? Então essa coisa dos recursos, eu acho que é muito o principal recurso está dentro da gente. De cativar, porque eu acho que até a educação básica, em toda a educação básica, seja fundamental, seja ensino médio, o primeiro ingrediente é a afetividade. Aí, se você tem vontade, se você é dinâmico, se você tem vontade, tem afetividade, querido, a sua turma vai, você tem vontade, tem afetividade, tem conhecimento, né? Você já comprovou que tem esse conhecimento. E se você tem vontade, você é aquela pessoa que está sempre buscando mais e mais conhecimento, mais e mais entender a sua prática, a sua dinâmica. Então você vai longe. Mas hoje, gente, me incomoda muito, né? Essa coisa quebrada, fragmentada, né? Que existe, essa coisa de não ser equipe, de eu deixar um pouquinho porque
eu posso ser pessoal na minha casa, quando eu saio da escola. Quando eu estou na escola, nada pode ser pessoal. Tem que ser profissional. Porque ali é um ambiente profissional. Então eu não posso falar assim, eu não vou fazer determinada coisa porque eu não gosto da fulana. Porque eu não gosto da Alexandra, eu não vou com a cara da Alexandra, então eu não vou fazer birrinha. Ai. Não pode. É um ambiente profissional. Assim como eu, enquanto profissional, tenho isso tão nítido, que eu faço muita coisa que eu não quero fazer. Eu me debato, eu fico aqui uns 10 minutos fazendo pirraça, mas vou lá e faço. E tento fazer o melhor possível. Então, é um incômodo. Penso, logo existo. Ou existo, porque penso, tanto faz para mim. O importante é que a gente está vivo aqui, hoje, vivendo em meio a uma crise terrível, né? Mas a gente está vivo, a gente tem que manter a nossa sanidade. Então, enquanto a gente está vivo, vamos pensar coisas, né? Vamos pensar enquanto a gente pode melhorar a nossa prática, melhorar a nossa vida, estar bem psicologicamente, estar bem fisicamente. Estar bem fisicamente é você procurar não ir na rua, ir o menos possível. Estar bem psicologicamente é não ficar o tempo todo focado em como funciona o coronavírus, porque você sair não tem como você não saber, né? A gente vive a era da informação. Então a informação chega para você, até a informação que você nem pediu, que você não quer. Outro dia eu recebi uma postagem tão interessante que eu compartilhei, que dizia assim: o meu celular já recebeu tantas informações sobre o coronavírus que ele não vibra, ele espirra. É exatamente isso. Ai, como eu sofro com essa coisa partida. Eu tenho um ideal, sabe? Eu sempre digo para as pessoas com quem trocam ideia, as pessoas que trocam ideia comigo, que educação, ser professora, pedagoga, foi o primeiro grande sonho que eu realizei. Eu queria muito isso. Então, quando algumas pessoas falam que vão fazer algum curso ligado à educação, eu falo: você quer isso mesmo? Porque eu quis. Por isso que eu tenho essa vontade. Por isso que eu penso. Por isso que essas coisas são turbilhões em cima de mim, né? Eu quis. O primeiro grande sonho que eu realizei na minha vida, quando eu era pequenininha, perguntava: o que você vai ser quando crescer? Eu disse: professora. E para ser professora eu tive que lutar sozinha, porque eu não tinha ninguém me ajudando, nem família, nem mãe, nem ninguém. Para ser professora, eu pedia dinheiro na calçada de passagem para ir até a escola, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Anos dourados, pós-seriados dos anos dourados, que honra! Até eu trabalhar onde eu trabalho hoje, eu achava que o Instituto era a melhor de todas. Quando eu comecei a trabalhar onde eu trabalho hoje, me encantou. Esse lugar que eu trabalho hoje me encantou. Quando eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava lá, eu não conhecia, eu passava em frente a essa escola e não conhecia, nunca tinha notado a existência dessa escola, apesar de passar na rua várias vezes. Mas me encantou quando eu comecei a trabalhar lá. Me encantou, porque lá tinha uma equipe, como eu vi lá na escola particular. Essa escola tinha uma liderança, como eu via lá na escola particular. Essa escola me encantou. Me encantou. Naquele momento. Enfim, né? Hoje em dia, eu quero partir para outros projetos, fazer outras coisas. Eu preciso respirar, eu preciso não ficar sufocada, com as mãos atadas. Porque eu sou uma profissional que faz. Eu fazia na escola, eu sou a mesma lá de quando eu tinha 18 anos na escola particular. Uma profissional que faz, né? Ativa, inquieta, né? Que vai lá. Eu sou essa profissional. Sou perfeita? Não. Porque perfeita é feita até o fim. Todo mundo gosta? Não. Porque isso também é impossível. Todo mundo concorda? Não.
porque isso também é impossível todo mundo gostar da gente. E a gente não tem que sofrer por isso. É impossível todo mundo concordar com a gente e a gente não tem que sofrer por isso. A gente tem que ir em frente. A gente tem que ir em frente, rumo ao que faz bem pra gente, porque se a gente para de olhar para o que faz mal e começa a olhar para o que faz bem, a gente começa a ficar feliz. Se a gente foca no que faz mal e para de olhar no que faz bem, para de olhar para o que faz bem, a gente começa a ficar infeliz. E a gente está na contagem. A gente está na contagem do tempo. A gente não sabe quanto tempo a nossa missão aqui. Não importa. O que importa é que seja uma missão que seja cumprida com êxito e que a gente seja feliz. Não dá para ser feliz o tempo todo, mas dá para a gente buscar o bem-estar. Bem-estar. Busque o seu bem-estar. Os livros, gente, os livros ajudam muito. Os livros, eu levo, sempre tem um livro na minha bolsa. Quando eu tenho que ficar parada em algum lugar, tem lá um livro. Enfim, buscam coisas que eles nos dão coisas que nos auxiliam a pensar sobre as coisas da vida, e dão embasamento para algumas coisas que estão dentro da nossa cabeça. Penso, logo existo porque penso. Como me inquieta, como me sacode essa não poder ser equipe. Na minha pós-graduação, eu escrevi um artigo sobre a dinâmica do poder na escola pública, né, tendo como base a minha vivência. Nossa, como aquele artigo me ajudou. O especialista que estava me ajudando, da universidade que estava me ajudando a escrever o artigo, falou: cara, tu tem que diminuir isso, senão já saiu do artigo, tem que de coisa. E foi difícil tirar, hein? Porque é tanta coisa que eu estava pensando, tanta coisa. Então, que as leituras, que os estudos, que a educação continuada nos ajude a entender a nossa prática, nos ajude a viver melhor. É esse o objetivo. Eu acho que, para mim, é esse o objetivo. Me ajude a entender minha prática, me ajude a viver melhor, né? O meu objetivo, quando eu estudo mais, não é dizer que eu sou a a tal naquele tema. Não, é uma coisa muito pessoal. Vou te dizer que eu sou egoísta. Nesse sentido, é uma coisa muito pessoal. Tem a ver com a minha pessoa. Né? Tem a ver com que a minha pessoa... Caraca! Quando a gente lê uma coisa, a gente fala: caraca, era isso o tempo todo. Os teóricos nos ajudam nisso. Né? Caramba, era isso o tempo todo que estava acontecendo. Eu não entendia porque acontecia isso. Então leia. Meu sonho, meu grande sonho era ver meus alunos da noite, todos com o livrinho na mão, parando de ler textos fragmentados, partes da ideia, porque são justamente os fragmentos da ideia que causam confusão. Os fragmentos da ideia causam confusão. Quando eu estou conversando com uma turma, tudo eu converso com os meus alunos. Né? Tem um probleminha na turma A, eu vou na turma de A a Z para levantar a questão. Porque eu sei que a informação passa. E eu não quero ninguém com fragmento do texto. Então eu sempre digo assim para eles: olha, tudo na vida é texto. Você não está entendendo isso? Tem que trabalhar leitura e interpretação. Porque todas as situações da vida são textos. Como você está entendendo esses textos que a vida está te dando? Talvez você esteja entendendo errado porque você está pegando um fragmento. É preciso pegar o todo. Por isso que eu quero que meus alunos leiam livros inteiros. Não gostou de um autor? Vai para o outro. Certamente vai ter um autor que vai te prender, com uma ideia que vai te prender, né? Mas busque textos inteiros. Os fragmentos estão destruindo as pessoas. Os fragmentos estão causando depressão, os fragmentos estão causando tristeza. Vamos pegar o texto inteiro. Bom dia. Penso, logo existo.